Bom, então vamos à nossa revisão aí daquilo que aprendemos no quarto bimestre, né? O primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês, então, é o vocabulário sobre service, goods, advertising, exchange, receipt e refund, né, que foi retirado aí de um texto da apostila de vocês nesse bimestre, tá? Não só saber a tradução dessas palavras, mas o que elas realmente significam, né? Como explicar, né, o que significam essas palavras. Então, a primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra service, né, que é a palavra serviço. Então, o serviço, né, é algo que alguém faz por você de forma paga ou não, né? Então, a gente tem como exemplo aí os serviços voluntários, né, como forma de serviço não pago, e todos aqueles outros que a gente paga, então também não deixam de ser, né, serviços, principalmente esses. Depois a gente tem a noção de good ou goods, né, que é um bem ou os bens, né? Que a gente está falando de good no adjetivo da qualidade, né? Ah, alguma coisa é boa, tal pessoa é boa. Não, a gente está falando aqui do produto, né? A gente está falando aqui do objeto, né? Então, essa palavra também tem esse sentido, né? Então, um good, né? Um bem é algo que você possui, seja ele material ou imaterial. Então, nosso celular, os móveis que a gente tem dentro de casa, carros, né? São exemplos de bens materiais. E um exemplo de bem imaterial, né, que eu posso dar assim, que é da realidade de vocês, seria a música, né? Então, para a gente ter noção de como uma música pode ser um bem imaterial, né? É só a gente pensar o que que aconteceria, né, se alguém utilizasse uma canção de um artista famoso, né, sem antes comprar os direitos ou sem antes pedir autorização de uso da música, né? Depois pode dar até problema na justiça, né? Mas aí mostra também como a música pode ser um exemplo de bem imaterial, né? Em terceiro, advertising ou anúncio, né? Um anúncio, então, é uma forma de tornar público e chamar a atenção das pessoas para um determinado produto, um determinado serviço, né? Então, pode ser em vídeo, pode ser em cartaz, pode ser em outdoor, né? Então, qualquer forma que você torna pública, né, o seu serviço, o seu produto, é um anúncio, um advertising, né? Exchange, uma troca, que eu estou me referindo à troca de loja, né? Quando a gente troca um produto por outro. E aí, em geral, normalmente, né? Devido a defeitos, ou então até porque, por direito de arrependimento, né? A pessoa se arrependeu de ter comprado um determinado produto, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem esse direito de trocar o produto, né, por um outro, tá? Não vou entrar em detalhes de justiça, mas quem tiver curiosidade de saber como esse direito ao arrependimento funciona, é só pesquisar, tá bom? Tem aí na internet explicadinho. Receipt, em seguida, que é o recibo, né? Que é qualquer documento que prova que você comprou um bem ou que você contratou um serviço, né? Normalmente a gente tem o que a gente chama de nota fiscal, né? Aqui no Brasil, que serve para mostrar lá, normalmente também quando você vai no mercado, quando você vai comprar alguma roupa, né? Tá tudo lá anotadinho que você comprou, um documento importante que a gente precisa utilizar, então, né? Para provar que a gente tem aquele bem, ou então que alguém fez algum serviço para gente, né? E por último, o refund, que é o reembolso, né? Que é quando você recebe de volta a quantia que você gastou por um produto ou por um serviço, perdão, por um serviço, né? Ou devido à insatisfação, ou devido a defeitos e por aí vai, né? Então, service good, advertising, exchange e refund, tá? Bom, aí a gente dá uma lidinha, dá uma estudadinha para entender o que cada uma dessas coisas funciona, tá? E bem afiadinho pro desafio com essas noções aqui que eu falei, que eu expliquei agora, tá? E de gramática esse bimestre, né, a gente teve aí a gramática dos conectores. Aqui não tem muito o que a gente pensar, né, em questão de dificuldade gramatical, né?
Então, aqui a gente tem que ficar olhando essa frase na negativa, afirmativa, na interrogativa, né? Quem é o sujeito, blá, 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 blá. Aqui a gramática tem mais a ver com você saber o que significam as palavras, ou seja, memorizar, né? O que significa aí cada um dos conectores. Então, a ideia aqui que eu fiz para vocês foi colocar o que significam os conectores e um exemplo, né, de como cada conector é utilizado. Então, primeiro, os conectores de adição. São os conectores que adicionam, né, a ideia de uma frase na outra, né? Então, é essa frase e essa frase, ou então este conteúdo e este conteúdo juntos, né? Talvez nos exemplos fique mais claro o que eu estou querendo dizer, né? Então, os 4 primeiros conectores que a gente tem aqui. Furthermore, moreover, in addition to, besides, né? Os 3 podem significar além disso, além de ou ademais, né? E aí vem os exemplos. I don't want to watch this movie. Furthermore, ou besides, I have to study. Eu não quero assistir esse filme. Além disso, eu tenho que estudar, né? Então, eu estou adicionando uma ideia a outra. Eu não quero assistir esse filme e eu tenho que estudar, né? She studies English in addition to Spanish. Então, estou juntando as duas coisas, né? Ela estuda inglês além de espanhol, de ideia de adição. I want to clean the bathroom besides my room and the kitchen. Então, eu quero limpar o banheiro, além do, ou seja, mais de uma coisa e outra, além do meu quarto e da cozinha. As well as, assim como. She eats vegetables as well as fruits. Então, ela come verduras assim como frutas. Estou juntando mais uma vez duas ideias. Also e to, que significam também. I also like her. Eu também gosto dela. Bom, essa frase ela tá solta, né? Mas poderia ser alguém concordando com uma outra pessoa sobre gostar de alguém. I prefer pizza too. Eu prefiro pizza também. Mesma ideia da frase anterior. And, né? Que é o e. Então, I watch series and I read books. Então, eu assisto séries e leio livros. Or, ou, I eat apples or pears. Então, eu como ou um ou outro, né? Também nessa ideia de adição. Por que eu estou forçando nessa ideia de adição? Principalmente no simulado, terão questões que vocês vão ter que analisar, né? Qual que seria a melhor, o melhor conector a ser usado nas frases, né? Então, é importante interpretar se as ideias que estão mostrando, né, elas são contrárias, se elas são complementares, se elas são consequência uma da outra, para poder saber, né, qual é o conector, então, desses aqui que você vai usar. Tá? Professor, eu vou precisar memorizar isso? Sim. Né? Então, a dificuldade, talvez, aí do estudo de vocês esteja em memorizar. Então, reassista ao vídeo aí para ajudar a memorizar, além do conteúdo, né, que eu passei no caderno para vocês, que também pode ajudar, ok? Ideias de contraste, né? Ou seja, conectores que apresentam ideias contrárias. Então, a frase, né, a primeira parte apresenta uma ideia, a segunda frase apresenta uma ideia oposta. Né? Então, even though I don't like her, we work well together. Né? Então, apesar de eu não gostar dela, trabalhamos bem juntos. Então, são, né, frases com ideias contrárias. Não gostar de alguém, mas trabalhar bem com alguém, né, são dessa ideia de contrariedade. E a mesma coisa nas frases seguintes. Although it was raining, I got home dry. Então, embora estivesse chovendo, eu cheguei em casa seco, né? Então, também ideias contrárias. Depois, however, que pode significar porém, entretanto, contudo, todavia. Então, I bought the condensed milk. However, it wasn't enough. Eu comprei o leite condensado, contudo, não foi o bastante. Otherwise, do contrário. Wake up now, otherwise you will be late. Acorde agora, do contrário, você estará atrasado. Yet, ainda que. I studied, yet my grade wasn't good. Eu estudei, ainda que minha nota não foi boa. But, mas. I ate a slice of pizza, but I'm still hungry. Então, eu comi uma fatia de pizza, mas eu ainda estou com fome. Então, todas as frases aqui, como vocês podem ver, apresentam, né, ideias contrárias umas às outras.
Por último, consequência. Então, conectores que apresentam a ideia de consequência. Então, uma ideia, né, é consequência da outra. Então, a primeira, therefore, né, que significa portanto, ou logo. Então, a gente tem uma frase aqui famosa, né, de um filósofo famoso, né, que é o René Descartes, que é o I think, therefore I am, né, o penso, logo sou, ou penso, logo existo, né? Então, para ele aí, eu existo porque eu sou capaz de pensar, né? Em seguida, so ou thus, os dois significam, né? Assim ou então, tá? Então, we slept for 9 hours, so we aren't tired. Então, nós dormimos por 9 horas, então não estamos cansados. Então, uma coisa é consequência da outra, né? Não estão cansados porque dormiram 9 horas e por aí vai. Eu esqueci de adicionar o exemplo pro does, mas dá a mesma coisa que o so. Vamos lá, né? Já, já foi aqui. Então, ela é muito alta, né? Então, é difícil encontrar roupas para ela, tá? Então, aqui uma consequência. Por ela ser muito alta, é difícil encontrar. Vou colocar o assim, né? Para ficar diferente do de cima. É difícil encontrar roupas para ela. Consequently, consequentemente, Martha is a good driver. Consequently, she doesn't have any fines. Então, Martha é uma boa motorista. Consequentemente, ela não tem uma multa. Então, isso aqui mostra bem, né? Que é uma ideia de consequência até pela própria palavra, consequently. As a result, como resultado, John fell from the bike. As a result, he broke his arm. John caiu da bicicleta. Como resultado, ele quebrou o braço dele, né? Então, todos os conectores dessa parte expressando a ideia de consequência, tá? Então, aqui, o estudo, né, vai se basear mesmo na repetição, de ver e rever as palavras, ler e reler as palavras, né, e memorizar os significados delas, e memorizar também os sentidos, né, delas, para poder fazer, então, um bom desafio, tá? Desejo bons estudos, qualquer coisa me procurem pela escola, tá? E é isso. Bye bye. See ya.